Nova York. Década de 70. Uma cidade iluminada por neon, dominada pelo barulho constante das sirenes, pelo caos das ruas e pela sensação de que nada poderia parar aquela metrópole gigantesca. Mas durante o verão de 1976, algo mudou. O medo começou a tomar conta da cidade mais famosa dos Estados Unidos. Casais evitavam sair à noite. Mulheres olhavam para trás enquanto caminhavam pelas ruas. Jornais estampavam manchetes assustadoras todos os dias. Porque alguém estava caçando pessoas na escuridão. E ninguém sabia quem seria a próxima vítima. Enquanto a polícia corria contra o tempo, cartas perturbadoras começaram a chegar às delegacias e redações de jornais. O autor dizia ser guiado por forças demoníacas. Falava sobre sangue, morte e prazer em espalhar terror. E assinava com um nome que entraria para a história criminal americana. Son of Sam. O filho de Sam. Mas por trás da figura quase sobrenatural criada pela mídia, existia um homem aparentemente comum. Um vizinho tranquilo. Um trabalhador silencioso. Um homem que passava despercebido pelas ruas de Nova York. Seu nome era David Berkowitz. E esta é a história real do serial killer que transformou Nova York em um verdadeiro pesadelo. David Richard Berkowitz nasceu em 1953 e foi adotado ainda bebê por uma família do Bronx. Desde a infância, apresentava dificuldades emocionais e comportamentos considerados problemáticos. Era agressivo, impulsivo, solitário. Muitas crianças evitavam brincar com ele. Professores relatavam mudanças repentinas de humor e explosões de raiva difíceis de controlar. Conforme crescia, David parecia cada vez mais desconectado das pessoas ao seu redor. Tinha dificuldade em criar amizades e demonstrava uma necessidade constante de isolamento. Mas existia algo ainda mais preocupante acontecendo dentro da sua mente. David começou a desenvolver fantasias violentas e pensamentos obsessivos. Segundo relatos posteriores, ele sentia prazer imaginando situações de dominação, medo e sofrimento. Na juventude, entrou para o exército americano. Durante algum tempo, parecia estar levando uma vida relativamente normal. Mas após deixar o serviço militar e voltar para Nova York, os problemas psicológicos retornaram de forma ainda mais intensa. David passou a viver sozinho em um pequeno apartamento. Seus vizinhos o descreviam como estranho, quieto e extremamente reservado. Foi nessa época que ele começou a acreditar que forças demoníacas estavam controlando sua vida. Mais tarde, afirmaria que recebia mensagens sobrenaturais ordenando que matasse pessoas. No início, ninguém imaginava que aquelas paranoias logo se transformariam em violência real. Em julho de 1976, o terror começou oficialmente. Duas jovens estavam sentadas dentro de um carro no Bronx, conversando durante a madrugada. Era uma cena comum na época. Nova York ainda era uma cidade onde muitos jovens passavam horas dentro dos carros ouvindo música e conversando. Mas naquela noite, um homem se aproximou silenciosamente. Sem aviso, sacou um revólver calibre 44 e abriu fogo. Os disparos atingiram as duas vítimas brutalmente. Uma delas morreu no local. A outra sobreviveu gravemente ferida. A polícia inicialmente acreditou se tratar de um ataque isolado. Mas poucos meses depois, outro casal foi atacado de maneira semelhante. E depois outro. E outro. O padrão começou a assustar os investigadores. As vítimas geralmente eram jovens mulheres acompanhadas de namorados ou amigos, estacionadas em locais afastados durante a madrugada. O assassino surgia do nada. Atacava rapidamente. E desaparecia antes da chegada da polícia. Nova York mergulhou no medo. O verão de 1977 ficou marcado como um dos períodos mais tensos da história da cidade. A imprensa falava diariamente sobre o misterioso assassino do calibre 44. Mulheres passaram a cortar ou tingir o cabelo para evitar chamar atenção. Muitos bares e cinemas começaram a esvaziar durante a noite. Casais tinham medo até de permanecer dentro dos carros. Mas o caso ficou ainda mais perturbador quando cartas começaram a chegar aos jornais. As mensagens eram escritas de forma caótica e assustadora. O autor zombava da polícia, falava sobre prazer em matar e demonstrava satisfação com o medo espalhado pela cidade. Em uma dessas cartas, ele assinou Son of Sam. O nome rapidamente se tornou manchete em todos os Estados Unidos. David Berkowitz afirmava que um cachorro pertencente ao seu vizinho, Sankar, estava possuído por um demônio e transmitia ordens para que ele cometesse os assassinatos. A história parecia absurda, mas ajudou a criar uma imagem quase sobrenatural ao redor do assassino. Enquanto isso, a polícia enfrentava uma pressão gigantesca. Milhares de denúncias falsas chegavam diariamente. Pessoas acreditavam ter visto o assassino em diferentes regiões da cidade. Retratos falados eram divulgados constantemente, mas nenhuma pista parecia levar ao criminoso. Mesmo assim, os ataques continuavam. Cada novo crime aumentava ainda mais o pânico coletivo. O filho de Sam havia conseguido algo raro: transformar uma cidade inteira em refém do medo. Mas todo serial killer acaba cometendo erros. Após um dos ataques, testemunhas relataram a presença de um carro suspeito estacionado próximo ao local. Investigadores começaram a analisar multas e registros de veículos emitidos naquela região. Entre centenas de nomes, um chamou a atenção: David Berkowitz. A polícia decidiu investigar discretamente.
Em agosto de 1977, agentes chegaram até o apartamento de Berkowitz em Yonkers. Quando se aproximaram do carro do suspeito, encontraram armas, munições e objetos ligados aos ataques. Naquele instante, perceberam que haviam encontrado o homem que aterrorizava Nova York inteira. Mas o mais assustador foi a reação de David Berkowitz durante a prisão. Ele não tentou fugir. Não demonstrou desespero. Não resistiu. Permanecia calmo. Quase aliviado. Durante os interrogatórios, confessou os crimes com uma frieza impressionante. Em alguns momentos, falava sobre demônios e forças malignas. Em outros, parecia completamente lúcido e consciente do que havia feito. Especialistas passaram décadas discutindo se David realmente acreditava nas histórias sobrenaturais ou se tudo fazia parte de uma tentativa de manipulação. O caso dividiu psiquiatras, investigadores e criminologistas. David Berkowitz foi condenado a múltiplas penas de prisão perpétua e permanece preso até hoje. Décadas depois, o caso Son of Sam continua sendo um dos mais famosos da história criminal americana. Não apenas pelos assassinatos, mas pelo terror psicológico que conseguiu espalhar em uma das maiores cidades do planeta. Porque David Berkowitz não atacava apenas pessoas. Ele atacava a sensação de segurança, o silêncio das madrugadas, a confiança da população. E provou que, às vezes, o verdadeiro terror não nasce de monstros sobrenaturais, mas de pessoas aparentemente comuns caminhando silenciosamente entre nós. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e comente qual próximo caso você quer ver por aqui.